Olá, eu sou o repentista Edmilson Ferreira e, antes de mais nada, gostaria de mencionar a honra em ser convidado para falar um pouco sobre esse evento, cujo título já é de uma magnitude extremamente considerável, que é o resgate da oralidade nos caminhos de Câmara Cascudo. Eu gostaria de mencionar a importância de Câmara Cascudo para o cenário dos estudos das oralidades de uma maneira geral, sobretudo dentro daqueles parâmetros que a gente pode rotular como folclore. Câmara Cascudo, além de um acervo gigantesco, a que consultou nas suas pesquisas, era um grande intelectual, um profundo conhecedor, inclusive de autores internacionais, correspondências regulares com outros pensadores e estudiosos. Cascudo também se permitiu sair do seu lugar de conforto e ir ao encontro das manifestações culturais. Ele, além de confirmar uma série de coisas que já era, de certa forma, de conhecimento, pelo menos daquela parcela da população, daquela parcela de estudiosos, Cascudo também traz conceitos, traz novos olhares sobre algumas dessas manifestações, isso com base na própria experiência, nos relatos, nos estudos de casos que se permitiu ao longo da sua trajetória acadêmica. Cascudo, por exemplo, confirma uma coisa muito interessante ao se debruçar sobre as cantigas infantis, e ele encontra as conexões, por exemplo, onde acontecem essas adaptações, as variações dessas cantigas. Ele constata, por exemplo, a questão das corruptelas sonoras, que são adaptações históricas. A língua, a oralidade é um organismo vivo. Então, Cascudo se preocupa com muitos detalhes para nos oferecer, dentro do seu estudo, preciosidades, isso é fato. Ele se debruça sobre as parlendas, e ele inclusive fala dessas parlendas que elas se modificam enormemente para seguir uma coisa que é muito da nossa área, que é o ritmo. A parlenda, ela é muito típica da oralidade, mas o motivo principal das modificações sofridas nessas parlendas é exatamente a manutenção do ritmo. Elas podem, inclusive, trocar de palavras, enfim, ter uma série de adaptações, mas o ritmo precisa ser mantido. Essa é uma percepção de Cascudo, que inclusive as poéticas da oralidade confirmam isso também com muita clareza. O ritmo é prevalente sobre uma série de coisas, porque para que algo seja cantável é necessário que haja ritmo. E Cascudo discorre sobre isso. Apesar de ser folclorista, ele admite modificações naquilo que ele rotulava como folclore. Ele entende essas adaptações, essas cantigas folclóricas, em contraponto, por exemplo, das lendas que tendem a uma fixidez maior. Então, era um homem que estava essencialmente preocupado nos seus estudos com as oralidades. Os livros História Oral do Brasil e Vaqueiros e Cantadores são dois marcos muito importantes nessa busca de Cascudo. E aí, além disso que já mencionei, das cantigas infantis, das parlendas, o Cascudo traz também essas manifestações que são, digamos assim, mais nordestinas na sua difusão, e até algumas no seu surgimento aqui no Brasil. É o caso do repente, da embolada, e ele amplia isso para o aboio, para o coco. Ele correlaciona com as danças, com todos esses rituais que estão por trás dessas manifestações orais, e discorre longamente sobre isso. Bom, eu gostaria de me deter um pouquinho sobre o Câmara Cascudo quando se refere à cantoria de repente, manifestação da qual eu faço parte
e manifestação a qual eu também pesquiso na minha trajetória acadêmica. E aí, nesse sentido, é claro que a gente tem uma gratidão ao Câmara Cascudo por ser um dos primeiros, não o primeiro, mas uma das pessoas que se debruçaram, né, amplamente sobre a cantoria de repente, e isso tem uma importância, até porque, como se trata de uma manifestação oral, é importante que registros escritos tenham sido feitos para que nós possamos hoje fazer estudos comparativos, entender os pormenores dessa manifestação a qual pertencemos. E nesse sentido, mesmo tendo o Câmara Cascudo dado contribuições valiosas, eu também entendo que ele cometeu pecados bastante densos em relação a isso. A quais pecados eu me refiro? Vaqueiros e Cantadores vem aí da primeira metade do século XX e é onde Câmara Cascudo fala mais amplamente sobre os cantadores de repente, sobre as cantorias. E quando ele se refere aos repentistas, parece ter trazido preconcepções não muito positivas sobre os cantadores e sobre a cantoria como um todo. É provável que o recorte presencial a que ele teve acesso tenha encontrado repentistas ou cantadores, como ele preferia chamar, parecidos com o perfil que ele traça, que é sempre com adjetivos muito negativos, até pejorativos. O grande problema é que ele generaliza, termina criando um conceito do que é cantador e um conceito do ambiente, do cenário da cantoria. E aí, o que me parece pecado nessa história toda é o fato de Cascudo, depois de Vaqueiros e Cantadores, da primeira edição, teve décadas de oportunidade de fazer ajustes, né, de reconceituar cantador, de reconceituar a cantoria, os seus ambientes e a sua dinâmica, até porque Cascudo teve acesso a repentistas totalmente diferentes daquilo ou daqueles que ele descreve em Vaqueiros e Cantadores. Ele teve acesso aos irmãos Batista, certamente como homem estudioso teve acesso a Rogaciano Leite. Décadas depois teve acesso a toda uma geração aí que apareceu com uma cantoria de muito boa qualidade, uma boa bagagem, inclusive uma bagagem livresca também, acadêmica, intelectual, que é a geração aí dos anos 70, dos grandes festivais. Cascudo tem fotos com grandes repentistas, foi conhecido, amigo pessoal de alguns, esteve em grandes programas de rádio, foi inclusive homenageado em alguns desses, e Cascudo não refez, não atualizou, não teve a humildade acadêmica de reconsiderar a sua primeira visão, o seu primeiro conceito da cantoria de repente. E numa outra edição, ou numa nota que certamente viraria anexo das reedições de Vaqueiros e Cantadores, e ele não teve esse cuidado de atualizar essas informações. Nesse sentido, acho, portanto, que Cascudo cometeu um certo pecado, mas ao concluir, eu reitero, ele é uma citação obrigatória, uma referência obrigatória, mesmo que seja para ser questionado, para ser atualizado. Mas Câmara Cascudo é seguramente dono de um dos maiores legados, primeiro sobre os estudos folclóricos, e aí ampliando também para manifestações que, como o repente, que ele enquadra no conceito de folclore, e não o é, mas ele tem uma importância extraordinária para essas manifestações todas. Eu encerro reiterando a importância do Cascudo e parabenizando a toda a equipe pela iniciativa de trazer o estudo das oralidades, o resgate da oralidade, como o próprio título sugere, nos caminhos de Câmara Cascudo. Muito obrigado.